Diz assim, carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Repita assim após mim: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E você diga amém e toma o seu assento. Meus irmãos, eu sei que todos pensam que ser cristão é uma coisa muito chata, cheia de regras. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que vir para a igreja, tem que fazer muitas e muitas coisas, obedecer a palavra. Eu sei que para alguns, muitos pensam que a vida cristã é uma vida muito chata. Escute bem isso. Mas eu quero te contar uma história que aconteceu na chácara da minha vó Maria e do meu avô José, ambos de saudosa memória. E eu me lembro disso, e hoje eu estava preparando esta palavra e eu me lembrei desse episódio que eu tinha lá, isso faz uns 50 anos, eu tinha lá, era um jovenzinho, um adolescente, e eu fui nas férias, da escola. Eu fui passar uns dias com a minha avó, com o meu avô. Eles tinham uma chácara, muitas outras chácaras em volta. E eu percebi que ela tinha um viveiro, um cercado muito grande. E tinha telas, e se chama lá no interior, na cidade interiorana, como um viveiro, aonde prende as galinhas. E eu percebi que tinha as telas do lado, em cima, e tinha uma portinha até grande, porque era um espaço bem grande. Estava cheio de galinhas. E como adolescente, eu logo pensei, poxa, eu vi uma tramela ali. Eu falei, mas por que a minha avó mantém essas galinhas o dia todo presa, e também à noite? Eu ficava, às vezes, eu me lembro, adolescente, questionando. E eu cheguei, certa feita, a perguntar para o meu avô. Ele disse a versão dele. Mas a minha avó era muito brava, então não me atrevi a perguntar para ela. Mas eu me lembro que, nesses dias que eu estava lá, passando esses dias de férias na chácara, eu me lembro que, uma certa tarde, eu não sei se o meu avô, que depois jogou milho lá, ou ela mesma, esqueceram a porta do galinheiro ali, daquele viveiro, aquele cercado aberta. E as galinhas, a maioria foram embora, saíram. E não voltaram para aquele lugar à noite. E sabe o que aconteceu? Metade daquelas galinhas foram mortas pelos cachorros. Ali tinham várias chácaras
uma divisa com a outra, pequenos sítios. E a maior parte daquelas galinhas foram mortas por aqueles cachorros ferozes dos vizinhos ali da chácara. E hoje, preparando esta palavra, eu entendi que a minha avó, ela mantinha ali aquelas galinhas presas, não para tirar a liberdade delas, era uma forma de mantê-las vivas. Ela não estava querendo cercear a liberdade das galinhas de sair. Elas não só comem bichinho, elas comem até folhinhas verdes, pasta. Galinha faz isso. Mas eu entendi que ela fez aquele cercado e sempre o mantinha fechado ali. E a vez que ela descuidou, ela perdeu numa tacada só quase a metade das galinhas. E aí eu entendi que ela não estava privando a liberdade daquelas galinhas, mas na verdade ela estava fazendo de tudo para mantê-las vivas. E eu comecei a transportar isso para a nossa vida cristã. O porquê na Bíblia nós encontramos regras, mandamentos, proibições, exortações, admoestações, e parece que nós não temos liberdade. Isso não é verdade. É porque Deus tem uma preocupação conosco. A Bíblia diz que aqueles que vieram a Deus através de Cristo, Deus não quer que ninguém se perca. Aliás, Deus foi categórico em Cristo. Ele diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer cercear a liberdade humana, até porque Deus é educado, ele não é como o diabo. Jesus, ele bate na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O diabo não é educado, ele violenta a liberdade humana. E na verdade tem muita gente que não entende acerca disso. Hoje eu quero abordar um tema, depois dessa pequena introdução, sobre a nossa fé. E é um aviso de Deus, é uma exortação de Deus para mim e para você. Não deixe a sua fé diminuir. Repita assim após mim: não deixe a sua fé diminuir. Eu estava hoje estudando e eu me lembrei quando Jesus esteve nesta terra. Ele disse que no final do sistema, no final dos dias, no final de todas as coisas, escute bem isso, o amor da maioria das pessoas, está lá em Mateus 24:12, o amor da maioria das pessoas ia esfriar, e a fé iria diminuir. Diga assim: e a fé iria diminuir. Irmãos, esta seria uma das características do tempo do fim: esfriamento no amor e a diminuição da fé. E isto é puramente a verdade. Eu disse aqui para os irmãos que, olhando
para a igreja, usando o telescópio divino, a Bíblia Sagrada, numa visão panorâmica, ampla, usando a Bíblia, que percebe-se que a fé do povo de Deus está diminuindo. Crentes que antigamente eram cheios de fé, que professava uma fé genuína em Cristo, hoje não professa mais. Tinha uma fé de Abraão. Se fosse para oferecer até um filho em sacrifício, ele o faria sem contestar com Deus, sem revidar a situação. Deus falava e na íntegra a pessoa obedecia. Mas hoje, a diminuição da fé fez com que esta pessoa abrisse mão até da sua própria salvação. Às vezes eu fico pensando, se Jesus demorar muito para vir arrebatar a sua igreja, quantos que vão continuar firmes, resolutos e fortes na fé inabalável em Deus? Quando eu digo essa diminuição na fé, escute bem isso, a sua fé diminuindo e você vai ficando naufrágio na fé. A Bíblia usa esse linguajar figurativo, naufrágio na fé. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 19. Olha no telão para você ver o que Paulo fala a respeito da fé. Ele diz assim, conservando. Espera aí, então é eu que tenho que conservar? Quantos tem geladeira em casa? O que se conserva na geladeira? Coisas que não podem estragar. Você coloca uma carne, você coloca uma lata de margarina, você coloca lá um restante de Coca-Cola que sobrou, você tem que deixar ele tapado e coloca lá. Você coloca um restante de feijão, porque senão ele vai azedar fora da geladeira, e assim sucessivamente. Tudo que você não quer que estraga, tem carnes e frangos que você coloca na parte mais congelada, lá no congelador ou lá no freezer, e pode ficar meses e meses lá. E aí depois de um certo tempo, você o tira de lá e você pode usar como se tivesse comprado ontem ou hoje. A geladeira para conservar. Ora, Paulo diz, conservando a fé. Como é que se conserva a fé? Como é que faz isto? Você já pensou? Como é que se conserva a fé? Será que tem um outro jeito a não ser orando? A não ser lendo a Bíblia? A não ser congregando assiduamente? Será que tem uma outra fé? Uma outra maneira de conservar a fé? Paulo diz, conservando a fé. E tem mais, hein? Em uma boa, não é ruim, tá? Não é consciência cauterizada. Porque tem gente que depois que cauteriza a mente, peca, e para ele é uma coisa normal. A mente está cauterizada pelo pecado. Então ele fere um, fere outro. Ele fala isso, fala aquilo, ele peca. Ele entra pelo caminho errado, ele entra pelo caminho da mentira. E a consciência não acusa em nada. Sabe por quê? Porque a consciência já está cauterizada. Mas está escrito, conservando a fé em uma boa consciência. E rejeitando a qual alguns fizeram o quê? Naufrágio na fé. Aí eu comecei a estudar a respeito disso, naufrágio na fé, e eu fiquei pensando, os naufrágios raramente eram súbitos no tempo de Paulo. Os naufrágios raramente eram súbitos. Acontecia assim uma tragédia. Não. Como é que acontecia? Escute bem isso. Mas sim,
o resultado de anos de infiltrações e descuido do barco. Por exemplo, aquela pequena rachadura lá no casco abaixo, no porão, que começa a entrar um pouquinho de água. Aí o responsável pela embarcação diz: só um pouquinho de água, olha o tamanho do barco, não tem problema. E aí passa-se mais, aumenta um pouquinho, diz: mas tem uma caneca aqui, não tem nada, eu tiro aqui, já. E aquele descuido, quando a pessoa não percebe, ainda que seja uma grande embarcação, o Titanic vai afundar. Por quê? Porque se descuidou. Se descuidou. É aquelas infiltrações. Infiltrações, eu tiro e trago como exemplo hoje as permissões que você vai dando para o pecado. E ele vai ganhando terreno no seu coração, na sua vida cristã. Não, mas antigamente não podia, mas hoje pode. Antigamente a gente não ia nesse negócio, mas hoje a gente vai. Antigamente a gente não falava isso, hoje a gente faz. Antigamente a gente respeitava os homens de Deus, hoje não precisa. É porque eu estou no mesmo nível. E a gente vai dando permissões, e você vai deixando com que essas infiltrações, que é o descuido no seu barco, de repente ele entra em naufrágio. Naufrágio é quando não tem mais jeito. O barco vai afundando, vai afundando. Você lembra? Assistiram Titanic? Eu já assisti umas 10 vezes. Muito bom. Mas você viu que não teve jeito. Ele foi afundando, foi afundando. Alguém corria, subia lá para cima. E ele foi descendo. E lentamente a água foi tomando todos os seus espaços e tal. Começou lá no porão e foi indo, e de repente, pum! O Titanic, o Invencível, o que os seus construtores disseram: esse jamais vai afundar. Nem Deus consegue afundar o Titanic. Afundou sozinho. O que é isso? Descuido, bateu lá numa pedra, numa coisa e tal. Não, mas não tem problema não. A gente pode prosseguir, não precisa pedir nem ajuda. Isso aqui não afunda. Não afunda. Nas encruzilhadas da vida, nas dificuldades que nós temos na vida cristã. Então, naufrágio é exatamente isto. E há muitos se tornando que hoje? Céticos na fé. Acreditavam no passado, que Jesus podia fazer milagre, que Jesus curava, que eu podia vir para a igreja, até mesmo doente, porque saindo de casa com fé, Jesus poderia me curar aqui. Mas hoje as pessoas vão se tornando céticas, pois estão perdendo a fé. Diferente do que o apóstolo São Paulo nos ensina. Lá na sua epístola, capítulo 2, a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 4, 7. Ele diz: combati o bom combate. O que eu fiz? Eu combati o bom combate. Acabei a carreira. Mas eu fiz o que com a fé? Eu guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Tem muitos aí dizendo: não combati o combate, fui covarde, fugi das responsabilidades, arrasei com a minha carreira e perdi totalmente a minha fé. Tem muitos que estão lendo o versículo ao contrário, desta forma. Mas a fé, ela tem que ser preservada. A fé tem que ser conservada. A fé, ela tem que ser guardada, como está escrito aí. Pastor, mas espera aí. O senhor está falando de fé, mas da onde vem a fé? Da onde vem a fé? Romanos 10 e 17
está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Antigamente as pessoas tinham fé, porque poderia estar chovendo, poderia estar doente. Quantas pessoas que eu orei na igreja que a mãe trouxe a criança no colo, toda mole, mãe, aqui não é, não, vai morrer. Não vai morrer não, eu vou entregar nas mãos do meu pastor, e ele vai levantar essa criança para cima. Os presbíteros da igreja, nós vamos orar por essa criança, e eu vou sair daqui com a minha criança curada. E isto acontecia pelo poder da fé e pelo poder da oração, porque está escrito: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometidos pecados, se-lhe-ão perdoados. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Programa do Silvio Santos, que está todo antigo. Programa do novo Faustão na Band. O programa diz, programa daquilo. Não, irmão, ouvir a palavra de Deus na igreja. Não é também na internet ficar lá ouvindo. É aqui na igreja. Você parar, sentar para ouvir Deus falar com você através da sua palavra. Mas infelizmente, irmão, tem pessoas não só se afastando da igreja, mas se afastando da palavra. Ah, pastor, estou afastada da igreja, mas não estou afastada de Deus. Pastor, eu estou afastada da igreja, mas eu não estou afastada de Deus. Mentira, irmão. Então me explica como alguém serve o exército sem comparecer no quartel. Tem jeito, irmão? Me explique como alguém serve o exército sem comparecer no quartel. Não, mentira, eu não vou na igreja, irmão, mas Deus está aqui. Não está nada, meu irmão. Você não está na palavra. E Jesus foi categórico. João capítulo 15, versículo 7, ele diz, se vós estiverdes em mim. Primeira condição estabelecida no original do texto: se vós estiverdes em mim. Segundo, e a minha palavra. Não é você abrir a boca e dizer que Deus está aqui. Não é assim não. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós. E aí, a questão da fé entra em cena. Aí você pode, em oração, pedir tudo quanto você quiser, e vos será feito. Sabe por quê? Você está em Cristo, e a palavra de Cristo, ela habita abundantemente em você. Pastor, mas e aí a fé? O que é fé? Eu quero ter essa fé que o senhor está falando. Então vamos começar a entender. Talvez agora você já está entendendo o que Deus está falando com você, para você não deixar a sua fé diminuir. O que é a fé que você tem que conservar? O que é fé? Responde lá Hebreus capítulo de número 11 e o verso 1. Aí diz, ora, a fé é o firme. Ora, se está dizendo que é firme, irmão, a fé é algo firme. Se a pessoa se apropriar da fé, para ela não tem gigante que não cai, não tem barreiras que não vai ao chão, não tem enfermidade que Jesus... Hoje eu fico pensando a nossa geração, hoje eu não vou à igreja, irmão, estou com dor na orelha, estou com dor de dente, eu não posso entender esses negócios. Não dá, o nariz está começando a escorrer, eu estou achando que é uma gripe que está se aproximando, pastor, está vindo aí. Eu não posso entender. Se a Bíblia diz que a fé é firme fundamento das coisas que se esperam, e é uma prova evidente das coisas que se não veem. Isso é fé.
Em outra tradução diz: ora, a fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. É a certeza daquilo. Não, eu vou para a igreja, está chovendo, vou tomar um chuvisco na cabeça, mas isso não vai me dar gripe, não. Eu não vou sair lá doente, não. Pelo contrário, até a gripe que eu tô vai sair em nome de Jesus. Por quê? Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Agora, você é um verdadeiro pessimista, não acredita, não tem fé. Tudo aquilo que você teme acontece com você. Você se torna refém de quaisquer situações, porque não tem fé. E fé é algo firme, é a certeza absoluta. Não, eu vou conseguir, Deus vai me dar vitória, eu vou sair debaixo de chuva, eu vou para a igreja, eu vou tirar o sapato e eu vou até aqui passar no meio das águas, e ó, não vai ter xixi de rato que vai me trazer uma doença, não vai ter gripe, não vai ter nada. Eu vou para a igreja, vou adorar a Deus, vou voltar e vou tomar posse do meu milagre. Pronto, a fé determinou, está feito. Nem Deus desfaz. Que isso, pastor? É verdade. Sabe por quê? Deus honra a fé, porque a fé honra a Deus. Fé é dom de Deus. Então isso é algo sério. Isso aqui não se ensina em igrejas por aí. Agora, o que mais eu quero que você entenda? A fé torna o cristão mais forte. Que isso, pastor? É verdade. A fé torna o cristão mais forte, capacitando a suportar a adversidade e equipando a viver uma vida que agrada ao Senhor. Fé é isso. Você vê que todo sacrifício que se oferecia no passado tinha que ter o uso da fé. A Bíblia diz: pela fé Abraão ofereceu Isaac, pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, e pela fé. Ou seja, a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado, até um culto monótono. Aí eu vou para a igreja, mas vem para quê? Tem fé? Se não tiver fé, fique em casa assistindo o Faustão. Porque não adianta. Tem que ter fé. Tudo que é fé. Até para comer, Paulo diz: você vai comer, até para comer, se não comer por fé, é pecado. A fé, ela entra em todos os espaços da vida cristã. Por isso que a Bíblia diz, irmão, eu sempre cito o que está em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. A Bíblia diz: ora, sem fé, isso é uma declaração. Ora, sem fé é impossível. Gente, guarde isso. Isso não é história de carochinha, isso não é conto de fadas. Sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Impossível. Se eu não tiver fé, tudo que eu faço é como um esterco, não vale para nada, é lixo, sem fé. E eu poderia mostrar numa outra que essa fé, ela é associada com a obediência. Porque lá para Samuel, Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Preste atenção. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário. Ou seja, faz-se necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe. E segundo, que é galardoador dos que o buscam. Então o que é que eu penso? Sem fé, nada
é possível. Com fé, tudo é possível. Mas sem fé, nada é possível. É como que um carro sem bateria funciona. Um carro sem bateria não funciona. Um celular sem bateria não faz ligações. Um crente sem fé não chega ou não vai a lugar algum. Crente sem fé não vai a lugar algum. Tudo para ele se torna uma barreira. Não, hoje está chovendo. Hoje Jesus sabe que eu estou com o nariz correndo. Tem isso, não? Hoje Jesus sabe que eu estou tossindo um pouquinho. Hoje Jesus sabe que eu estou meio quente, parece que eu estou com febre. Pastor, o senhor deixa eu ficar debaixo do ventilador, do ar-condicionado? Meu irmão, põe a cadeira ali e fica, vai te esfriar a cuca. Tu vai sair daqui curado. Vai até recolher para dentro a gripe. Meu irmão, aonde está aonde está a nossa fé? A gente ousava através da fé no passado, irmão, e as conquistas eram muito grandes. A gente ousava através da fé. Hoje as pessoas não ousam mais. Tem mais fé, tem mais ousadia. E quando você lê o capítulo 10, aqui você vai ver que o escritor aos Hebreus diz, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário do Senhor. Ousadia, fé. Você entra aqui com fé. Não, eu entrei aqui doente, mas eu vou sair daqui curado. Eu entrei aqui para baixo, tédio, desgostoso, desanimado, triste, descontente, mas eu vou sair daqui com o meu milagre. É você entrar com ousadia. Até porque não só a nossa vivência, mas a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Olha lá para você ver. Porque andamos de carro? Ou com os pés? Não. Nós andamos, nós voamos, porque a fé voa, vai longe. Andamos por fé e não por vista. Você não precisa ver para crer. Jesus disse para Tomé: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Não viram, não estou vendo o meu milagre. Estou saindo daqui doente. Pastor não terminou o culto, não orou por mim. Ainda estou sentindo dor de cabeça, estou espirrando, parece que estou com sintomático, estou com gripe. Antes da oração, ou até chegar na porta da sua casa, Jesus pode te curar. Fé é isso, é você andar por fé. Agora escute bem isso. Você vê que o texto que eu li aqui fala acerca da perseverança na fé. O que é perseverança na fé? É a capacidade de suportar dificuldade do presente sem tirar o olho do futuro. Isso é fé. Vou recapitular. A perseverança na fé é a capacidade de suportar dificuldade do presente momento sem tirar o olho do futuro. Você está num contexto de dificuldades, mas você diz para você mesmo: não, eu tenho fé. Isso é momentâneo, é susceptível, é transitório, é passageiro. A luta vem, mas ela vai passar, porque eu tenho fé. Eu tenho certeza que Deus está comigo, porque está escrito lá acerca da fé perfeita em Deus, no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei que Deus está comigo. Isto é que chamamos de fé. Como utilizar então as preocupações e a circunstância
que vivemos em nosso próprio favor. Primeiro, é saber que Ele está no controle. Ele quem? Precisa dizer o nome? É saber que Ele está no controle. Segundo, Ele pode levar as suas cargas. Terceiro, Ele pode tirar o seu temor. Quarto, Ele pode sustentá-lo. E Ele nunca o deixará. Oh, irmão, que geração é esta nossa? Ah, pastor, mas o meu problema é que as pessoas estão me decepcionando, pastor. As pessoas estão me decepcionando. E por causa disso, eu estou me enfraquecendo na fé. Você acha que as pessoas estão te decepcionando? Estão te traindo? Que não estão te entendendo? Quem sabe até os da sua própria família. Você pensa que nós, como pastores, não vivenciamos isso? Ou somos super-homens? Ou semis-deus? Que a gente não tem as nossas frustrações? Você pensa que é só com você? Ah, mas pastor, o senhor não sabe. Eu estou sendo decepcionado. Eu sou decepcionado. Até a minha família está me decepcionando. Eu sei o que é isso. Mas tem uma coisa: quando você tem fé, você está vivendo em meio a um grande contexto de dificuldades, mas você consegue, através da sua fé, superar todas as coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas as decepções é grande. Pastor, estão procurando pelos em ovos, fazendo tempestade num copo d'água. Uma coisinha, pastor, que eu falei, virou uma confusão big, desgraçada. Sabe o que é isso, irmão? Falta de firmeza na fé. Sabe que eu aprendi, gente, 40 anos ininterruptamente. 40 anos ininterruptamente, estudando primeiro. Nunca se prega a palavra sem primeiro estudar. E eu aprendi nesse livro aqui, que a gente chamava antigamente livro da capa preta. Você sabia que as primeiras Bíblias não tinha capa marrom, era o livro da capa preta. E sabe como a gente era chamado antigamente? Eu tinha uma Bíblia, capa preta. Tinha capa, essa aqui, ó, essa aqui já, alguém ia dizer, não, essa aqui é preta, né? Eu pensei, ontem eu estava com a marrom. E a gente colocava no peito, assim, vinha para a igreja com a Bíblia no peito. Aí, passava perto das pessoas, as pessoas diziam, olha aí, os Bíblia. A gente era conhecido, os Bíblia. E a cada Bíblia desse tamanho, que se desse na cabeça do endemoniado, o demônio nem esperava para sair. Era assim. Irmão, e estudando esse livro, eu aprendi que a nossa estabilidade é do tamanho da fé que nós temos em Deus. Você não vê que tem crente, olha para cá, você sabe que eu estou falando a verdade. Tem crente, irmão, que não é um vendaval. Olha para cá, não é um vendaval, é um ventinho, já desestabiliza ele já cai. Vem uma lutinha, olha para cá, é uma luta minuta é pequena, insignificante, medíocre. Quem estuda aí sabe do que eu estou falando. Uma lutinha, já derruba ele no chão.
Aí você olha para quem tem fé, ele está passando luta a vida toda, mas ele não cai. E você chega para ele: e aí, irmão, você não quer desistir de Jesus? Ele: o quê, rapaz? Do meu Jesus eu não deixo. Luta é coisa de crente. Deus me chamou para lutar. E a prova disso, ele me deu o livro da capa preta na mão. Do meu Jesus eu não deixo. Sabe o que o mantém firme, resoluto e forte na igreja? Não é as tradições que ele carrega. Eu sou assembleiano. Isso não vale. Eu sou batista, ou sou da primeira igreja batista. Nananina, não. O que o estabiliza com firmeza na igreja é a sua fé. Por isso que eu aprendi com o meu Senhor. Quando Jesus curava alguém, ele não promovia o milagre em si. Ele não dava credibilidade às pessoas e nem a ele. Ele não dizia: eu te curei. Ele libertava alguém, apontava o dedo para ele e dizia: a tua fé. Olha o que Jesus dizia: a tua fé te salvou. Mas não foi Jesus que curou ele? Foi. Mas através da fé. A tua fé te salvou. Então você aprenda isso, irmão. O que é que acontece quando você perde a fé? Estou finalizando. Preste atenção. Muitas vezes, problemas tão pequenos nos faz desistir de estar na casa do Senhor. Primeira coisa, uma coisinha, uma chuvinha, um chuvisco, um friozinho, um ventinho. Não, hoje não vai dar não. Parece São Pedro, tá bravo, rapaz. Começou a trovejar. Tô vendo os relâmpagos lá longe. Vai vir chuva, hein? Vai vir chuva. Qualquer empecilho já o faz desistir de vir à casa de Deus. Talvez isso venha acontecendo com você. Um motivo medíocre, pequeno, já o faz desistir. Uma gripe, um resfriado, uma pequena dor de cabeça, tá com dor na perna, um sintoma de virose, ou virose na criança. Não, hoje não dá. Mas eu pergunto: onde está a nossa fé? Se coisas tão... Gente, o que Jesus realmente ensinou? Ele ensinou no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Ele diz assim: olha, não necessita de médicos os sãos, mas os doentes. Poxa, se eu tenho fé, eu estou em casa doente. Quantas vezes? Eu acho que foram centenas de vezes aqui, nesses 10 anos aqui na Hope, que eu cheguei aqui doente. E algumas vezes até doente por fora, fisicamente falando, e por dentro. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiz uso da fé, e a fé me acrescentou o milagre. Gente, se a gente crê que Jesus cura, quantos crê que Jesus cura? A gente antigamente não dizia que Jesus, ele é médico dos médicos por excelência? Quantos já ouviram isso? Mas cadê a nossa fé? Não, eu estou doente, como Jesus falou, não necessita de médicos sãos, mas os doentes, Jesus cura. O que eu vou fazer em casa? Eu vou ficar sentindo dor, eu vou ficar tossindo. Lá tem uma galeria lá, eu vou sentar lá no cantinho. Eu sei que quando a gente tosse e perde alguém, alguém fica olhando de olho torto. Para não fazer alguém pecar, eu vou pegar uma toalha, eu vou ficar lá, mas eu vou buscar o meu milagre. E a pessoa vem para o culto. E quando sai daqui, Cláudio, sai radicalmente curada. Fé é isto. Não necessita de médico, os sãos. Igreja é o quê? É um hospital. Igreja é o quê? Um hospital. Igreja é o quê, pastor? O
pronto socorro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui vem pessoas com mais diferentes problemas e sintomas de corpo, alma e espírito, mas Jesus disse lá em Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Numa outra tradução diz: e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Gente, isso é Bíblia. Eu não estou pregando para vocês novidade, teologia barata, mesquinha. Estou pregando Bíblia. Isso é Bíblia. Então, na maioria das vezes, irmão, falamos que temos fé, mas é da boca para fora. Mas na hora de colocar a fé em ação, olha para cá, nós somos piores do que os incrédulos. Somos piores do que os incrédulos. Sem contar aqueles que dizem: ó, eu estou bem, mas eu não vou na igreja, porque lá, no último culto eu vi tanta gente tossindo. Eu não sei se o coronavírus já não está andando por lá, já não está pairando por lá. E sabe, eu tenho medo, né? Porque eu tenho, irmão, ele não sabe que o coronavírus, se tiver que pegar ele vai entrar dentro da casa dele, ele vai morrer lá dentro. Tem gente que não veio à igreja durante esses dias do coronavírus, ficou e morreu. Tem pastor que fechou a igreja, morreu. Obreiros morreram. Não adianta. O que nos salva, olha para cá, é a fé. Fé salvífica. Fé salvífica. O que nos salva é a fé. Então é necessário sempre acreditar que tudo é possível. Olha, ter fé em Deus, sempre buscar pensamentos positivos. Eu vou para a igreja e Deus não vai me deixar ficar doente. Eu vou para a igreja, estou saindo de casa mal. Estou com febre, estou espirrando, estou sentindo dor de cabeça, mas você sai da sua casa com um pensamento positivo, apesar das horas turbulentas que você está enfrentando, mas você atrai o milagre de Deus para a sua vida, através da sua postura de fé. A fé em Deus, isso está na internet. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Vou recapitular. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Isso é agentes da fé. Eu vou fechar as cortinas desta palavra, e sabe que daí vem a minha maior preocupação, porque Jesus disse lá em Lucas capítulo de número 18, versículo 8, Jesus disse assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, você vai ver que o assunto aí vem falando da viúva que foi lá e ela não era atendida pelo injusto e iníquo juiz. Aí, quanto a Deus, Jesus diz: não, depressa Deus lhe fará justiça. Aí vem um versículo: porventura, ou quando porventura, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu não sei. Eu sinto como pastor que a fé está desaparecendo. Olha para cá, a fé está sumindo do meio do povo de Deus. A fé está diminuindo. E Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra?
Se as pessoas crê mais no Doril, porque ouviu lá na propaganda da TV, tomou Doril, a dor sumiu. Some nada. Agora, dobra o joelho no chão e ora para você ver se Jesus não cura. Mas pra cura, tem pra cura aí, mano? Dá pra cura. Tu tô aqui com sintomas. Você pode tomar o que for, irmão. Você pode tomar uma caixa de remédio. E até para tomar remédio precisa ter fé, viu? Até para tomar remédio, porque tem gente que toma remédio, o remédio não dá efeito nenhum, que também não tem fé. Tudo que é fé, até comer eu falei, se não tiver fé, você come é pecado. Não adianta tomar remédio, isso aqui eu vou tomar, mas isso aqui não vira. Então não toma, vai, isso é farinha para você, pó. Isso não vira. As pessoas, infelizmente, estão assim. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Sabe qual é o segredo da vitória? É o que está lá na primeira epístola de João, capítulo de número 5, verso 4. Lá está escrito: porque todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido da onde? De quem? De Deus. Nascido da palavra. Não é o meio crente, ou o crente como a Graça diz, não convertido, mas o crente verdadeiro, que nasceu de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Olha aí, depois do ponto e vírgula, o segredo. E esta, ó o verbo, e esta vem a seguir. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Os meus esforços, os meus sacrifícios, a minha religiosidade, a minha postura de religioso, nananina não. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, esse culto é para você fazer uma avaliação. É para você se autoavaliar. Hoje não vai dar para ir, porque hoje eu tenho que fazer tanta coisa até tantas horas. Se programa, irmão. Mas vai, de repente eu vou ganhar menos. Você não ganha menos. Aqueles que era para chegar no crepúsculo, quando você ia fechar os seus estabelecimentos, Deus vai mandar eles tudo mais cedo, para você fechar. Agora, se você falar, não, eles vão vir, você não tem fé, aí eles vêm quando você está fechando. Você fica lá meia-noite, ainda tem gente lá. Você não tem fé. A fé é você falar e acontecer o que você está falando. Aí você fala, poxa, mas eu acabei de falar, Deus já está fazendo. Isso é fé. Isto é fé. E sabe qual o testemunho de fé tirado do Velho Testamento? É esse que eu vou pedir para você ficar em pé e você colocar no telão, Caio. Hebreus 11, 32 ao 40. Fique em pé. Olha para o telão. Só vou ler. Quem sabe ler, tem um adágio popular que diz que quem sabe ler, um pingo é letra. Então você vai olhar para o telão. Eu estou olhando para cá, você está olhando aqui, O que mais direi? Ele vem falando do que, pastor? Só para refrescar a sua memória. Os heróis da fé. Os heróis da fé. Hebreus capítulo de número 11. Fala o capítulo todo dos heróis da fé. Aí chega, mais ou menos na altura do verso 32, está escrito: e que direi mais, ou mais direi, fartar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, está no contexto, os quais, pela fé, venceram o reino. Não venceram uma gripinha, não, um ventinho, uma chuva, não, venceram reino, derrubaram reinos poderosos dos inimigos, venceram reinos, praticaram a justiça, tá?
não foram comprados com mentira, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo. Você sabe o que é isso? Eu estou na igreja adorando a Deus. Mandaram um recado, tem fogo pegando lá na sua casa. Não, deixa queimar lá. É o fogo do Espírito. Mas está pegando fogo, vai queimar tudo. Você chegar... Não, Deus está mandando, o vento do Espírito está apagando. Eu não vou sair da... Isso é fé. Isso é fé. Eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza. Eu já estou fraco, não dá para ir para a igreja. Jesus sabe, Ele sabe, seu faltoso de fé. Da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, ou na batalha se esforçaram, puseram em fugida ou em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha aí, tinha filho que morreu, Jesus ressuscitou. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Não, se você não deixar de ser crente agora, eu vou te jogar na fornalha de fogo. Não, pode jogar. Eu morro aqui, mas eu não abro mão da minha fé e das minhas convicções. Isso é fé, não alcançando o seu livramento, para alcançar uma melhor promessa. Se eu fosse ler todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus, eu ia ficar aqui 2, 3 horas, falando simplesmente desta pequenina palavra, 2 letras. F e E. Fé. Fé. Mas que tem um poder gigante. Quem sabe você adentrou aqui e você tem percebido que já por muito tempo a sua fé está na diminutiva, só diminuindo. Antigamente você cria que Jesus fazia, hoje você não crê mais. Antigamente você cria que Jesus curava, hoje uma dorzinha. Não, eu não posso ir para a igreja, irmão. Eu estou mal. Ore lá por mim, irmão. Irmão, pare com isso. Teve dia que eu não consegui chegar aqui, eu não conseguia descer do carro. A esposa me ajudou a descer do carro. Inclusive ela, se fosse olhar para a condição física, ela nem estaria aqui hoje. Teve sintoma de gripe, dor de cabeça a noite toda. Aí, passou gripe para alguém? Não. Quem tem fé e é protegido do Senhor, não pega. E se Deus permite pegar, Ele triunfa naquilo que está inserido, e Ele não passa o seu mal para ninguém. Pelo contrário, Ele levanta a mão. Jesus pode até curar alguém que está enfermo, quanto Ele, e diz: a sua hora não é agora, mas daqui a pouco eu vou te curar. Aguenta firme. Isso é fé. Então, você que chegou aqui com a fé um pouco abalada, ultimamente não está tendo nem coragem mais para vir para a igreja. E quando o crente começa o ano mal, vem um culto, e de repente já estamos quase na metade do mês, ele vê 2 cultos, e tá capengando espiritualmente. Fé minuta, pequena. Mais um pouquinho o diabo consegue tirar do coração dele o desejo de servir a Deus. Se você quer que Deus faça uma mudança na sua vida e venha acrescentar, eu gosto muito de uma oração que os discípulos fizeram. Jesus apresenta para ele um tipo de coisa e de problema que poderia sim ser resolvido. Legiões de demônio. Ele diz: não, isso aí não dá, isso aí não dá, isso aí não dá, Senhor. Aí eles chegam para Jesus: Senhor, posso fazer um pedido? A gente pode? Senhor, acrescenta-nos a fé.
tem misericórdia, acrescenta-nos a fé. E Jesus acrescentou. Aí Jesus asseverou e diz: ó, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Aí Jesus aponta para o monte. Está vendo esse monte ali? Eu estou vendo, Senhor, muito grande. Ó, se vocês tiverem fé igual um grão de mostarda, vocês vão pegar para esse monte e vai falar: monte, sai daí. E alguém pensa que isso é figurativo, viu, Graça? Não. Isso Jesus falou literalmente falando. Ó, ele aponta, diz que ele apontou. Você vai dizer a esse monte: monte, sai daqui e passa para lá, passa acolá. E isso vai acontecer. E Jesus finaliza: e nada vos será impossível. Nós vamos louvar. Sai do teu lugar e vem à frente. Você que precisa de um aumento na sua fé, turbinar sua fé. Você que precisa da fé ativada, aquela fé que não é probleminha, não vou na igreja. Estou com gripe, não vou na igreja. Fica aí, fica gastando dinheiro na farmácia, o tempo todo doente, nunca sara, porque não tem fé. É com você. Digno desta canção.